Amém. Senhor, a tua palavra é verdade, imutável, incondicional, reta, certeira, cortante, profunda, alta, larga e estreita. Colocamos nosso coração diante de Ti nessa manhã e te pedimos, Pai, entra em nossas vidas com a Tua palavra, que ela venha até nós e cumpra o propósito, o desígnio pelo qual ela irá ser enviada, Senhor, e nos transforma, nos muda, nos endireita, nos faz sermos como Cristo, Senhor. Nos faz a imagem do Seu Filho, que transbordou em humildade, que a tal ponto de assumir não a forma de homem, mas a forma de servo. Coloque em nós corações de filhos, Senhor, mas com consciência de servos, Pai. Queremos nos colocar diante do Senhor e pedir a Ti que faça o que quiser de nós, Senhor. Nos entregamos em Suas mãos e pedimos a Ti que a Sua vontade seja soberana sobre as nossas vidas. E que cada um aqui, Senhor, chegue ao entendimento de que aos Seus olhos, por mais linda que seja a vontade de si mesmo, faz-nos entender que a Sua vontade é muito melhor, Senhor. Que o Seu querer é muito melhor e que o Senhor tem o melhor para nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Vamos ler Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, do 1 ao 7. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja o senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos deste mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do Seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais servos, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Amém? Você crê nisso? Se nós lembrarmos do que a gente falou nas últimas mensagens sobre Gálatas, no capítulo 3, nós vamos nos lembrar que no versículo 27 ele fala sobre revestir-se de Cristo. Ele continua falando, ensinando aos Gálatas e ministrando a eles e trazendo eles de volta. Quando a gente lê essa carta, a gente percebe que Paulo ele está os exortando e
com o decorrer do discurso de Paulo, a gente percebe ele trazendo de volta os Gálatas para o caminho, ele ensinando a eles novamente os rudimentos da doutrina de Cristo. E em um determinado ponto do capítulo 3, ele fala sobre o revestimento de Cristo. Ele fala que esse é o estado atual dos Gálatas, esse é o estado atual nosso, de sermos filhos de Deus. Ele fala para eles como que vocês, sendo filhos, vocês estão se deixando levar por falsas doutrinas. Como que vocês, sendo filhos, vocês estão se deixando levar por falsos ensinamentos, infiltrados por falsos mestres dentro da igreja do Senhor. E esses ensinamentos põem em dúvida o coração daqueles homens. E às vezes em nós também muitas coisas nos colocam a nossa fé em dúvida. E a palavra do Senhor para nós é: como vocês, sendo filhos, se deixam abalar na sua fé. Porque o filho sabe que tem um pai. O filho sabe que esse pai zela por protegê-lo. Esse filho sabe que esse pai zela por deixar uma herança para ele. Então, quando a gente entende, e é algo que a gente precisa entender, quando a gente entende que é filho, nós percebemos que não temos que conquistar um direito de filho. Muitas pessoas, quando descobrem que são filhos de famosos, de ricos, muitos deles eles se acham no direito de conquistar esse status de filho. Mas muitos que descobrem que são filhos de pais não muito virtuosos, eles não se importam nem em saber quem são seus pais. Isso nos faz entender que Deus, ele nos fez filhos. Ele fez de você filho, você foi adotado por ele. E é interessante quando lemos a Bíblia e começamos a linkar os textos e a perceber em lugares diferentes o que Deus quer dizer. No mundo natural, as pessoas, a maioria delas, elas querem reivindicar o direito de filhos. Já no mundo espiritual, Deus te escolheu como filho, Ele te adotou como filho. Então você precisa entender isso. No livro de Marcos, Jesus fala assim: não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Isso nos faz entender que nós não temos que buscar conquistar esse direito, esse status de filho. Deus te escolheu. Ele te escolheu como filho. E esqueça essa ideia de que talvez você não teve um bom relacionamento com seus pais, que isso vai interferir na paternidade de Deus sobre você. Não vai. Isso é uma ideia da psicologia humana infiltrada dentro da igreja do Senhor. Não vai. Porque Ele te escolheu. E isso é incondicional. Ele não pôs uma condição para você. A Bíblia mostra. Você já ouviu ou você já leu algo que diz assim, ó, Deus vai te escolher para ser filho dele se você fizer isso ou aquilo.
Sabendo que tem alguns termos bíblicos que nós lemos e Deus impõe condições. Né? Se ouvides a minha voz, obedeceres meus estatutos, todas essas bênçãos os perseguirão, sim ou não? Mas quando diz respeito à paternidade, ele não impõe condições, porque ele te escolheu. Simplesmente te escolheu. Ele olhou para você e achou graça aos olhos dele. E te escolheu. Assim como quando Jesus passa pelos vilarejos de Nazaré, pelos vilarejos de Jerusalém, pela Judéia toda, e olha para cada um daqueles 12 homens e fala: venha, me segue. Venha, me segue. A única condição que Jesus dá é: abandona tudo e me segue. Ou seja, abandona tudo que te enreda, tudo que pode atrapalhar o nosso relacionamento, e me segue. Aí depois de um tempo, bem no finalzinho, antes de ele subir aos céus, ele fala para os discípulos, ele fala assim: não foram vocês que me escolheram, porque por vocês mesmos, vocês nunca me escolheriam. Eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto. Então, Cristo escolheu a você, e ainda te presenteou com o dom de dar fruto, com o dom de frutificar. Então, isso te dá o status legal de tornar-se herdeiro com Cristo. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Revestido de Cristo, segundo o capítulo 3, no versículo 27. E esse revestido de Cristo, ele diz respeito a ser batizado por Ele próprio, a cobrir a nudez. Revestir-se diz respeito a cobrir-se, a receber uma cobertura. Então Cristo te cobriu. Você entendeu o chamado de filho e entendeu que agora você é filho de Deus. Ele cobriu a tua nudez, ele te deu cobertura. Então ele mudou a sua roupagem, ele mudou as suas vestes. Estarmos revestidos quer dizer que fomos cobertos por ele. E isso nos garante algumas coisas. A primeira é a nossa identidade renovada. Então, a partir do momento que eu entendo que sou filho de Deus, eu tenho uma nova identidade. E essa identidade não muda. Ela não muda. Você tem um filho e você vai no cartório e esse filho é batizado. Você vai e dá um nome para ele. E esse nome não muda. É a identidade do seu filho. Depois de um tempo, e agora até bebê, você pode pegar a Eloá e ir lá na prefeitura e falar: eu quero fazer a identidade da minha filha. Você pode fazer a identidade dela. E nesse documento de identidade vai estar o nome dos pais, tudo certinho ali. E esse nome não muda, jamais irá mudar. Porque foi o nome que o pai escolheu para ela. Assim é Cristo quando nos encontra e nos recebe como filhos. Recebemos uma nova identidade com Ele. Então esse nome jamais irá mudar. A palavra de Deus diz que quando chegarmos lá, haverá para nós uma pedrinha branca com um novo nome. Que é o nome ao qual você recebeu quando foi reconhecido por Deus como filho. A tua nova identidade, mas ela já vigora hoje. Você já é revestido de Cristo. Você já tem a tua identidade renovada. Você também tem livre acesso a Deus, a identidade de filho, dá livre acesso ao Pai.
Você tem livre acesso à casa do seu vizinho? Uma casa aleatória que você passe pela rua, você tem livre acesso? Você pode entrar lá, você pode abrir a porta, abrir a geladeira, sentar, comer, você tem livre acesso? Não tem. Mas naturalmente na casa do seu pai, você tem livre acesso? Tem. Você pode chegar lá, você pode abrir a geladeira, você pode comer o que você quiser, você pode sentar, ligar a televisão, você pode fazer o que quiser, porque você tem livre acesso. Na casa do pai nós temos livre acesso, e a única maneira que nos garante esse livre acesso é sermos filhos. Então, você recebeu de Deus esse revestimento de Cristo e foi assumido por Ele, foi adotado por Ele como filho. Então você tem livre acesso a Ele. E esse livre acesso, ele é amplo, estendido. A Ele você vai falar a respeito dos seus problemas, das suas lutas, das suas batalhas. E Ele vai lhe ajudar a enfrentar cada uma. Eu não posso dizer para você que Ele vai solucionar cada uma. Se Ele quiser, Ele o faz. Mas Ele vai te ajudar a transpor, a superar, a passar por cima de cada uma delas. Outra coisa que isso nos garante é que nós podemos chegar diante de Deus sem condenação, por causa do que Cristo fez no sacrifício salvífico da cruz. Então, por causa do sacrifício salvífico de Cristo na cruz, Ele restaura o nosso relacionamento vertical. Nós estávamos cancelados, nós estávamos rompido, nosso relacionamento era rompido, o relacionamento da humanidade era rompido com Deus. Desde o pecado original, o relacionamento da humanidade era rompido com Deus. Mas como assim? Não tinha os judeus no templo, não tinha antes de Cristo o Velho Testamento e as Escrituras? Tinha, mas ninguém poderia falar diretamente com Deus sem que houvesse um sacerdote, sem que houvesse um profeta, sem que houvesse um intermediário. Porém, Cristo vem e te faz filho e garante a você acesso livre e direto ao trono de Deus. Livre e direto ao trono de Deus. Tanto que Ele diz que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos fará. Só que esse tudo quanto é outra história. Então a gente precisa entender isso, que ele resgata, Ele restaura esse relacionamento vertical, porque Ele tem um propósito. E você precisa entender o propósito. O relacionamento vertical que estava quebrado, de Deus conosco, ou de nosco com Deus, foi restaurado, e restaurado com um propósito, para que houvesse um relacionamento horizontal, para que de nós, por intermédio do Espírito Santo, fluísse o rio de Deus a outras pessoas. Então, o nosso relacionamento vertical com Deus tem que ter o propósito de se estender para um relacionamento horizontal com outras pessoas. O rio não pode fluir e parar aqui. Ele tem que continuar. Ele tem que seguir o rumo dele. Ele nos faz como que aqueles que são chamados para trazer outros para serem adotados como filhos. Não é natural gerações pararem. Não é natural. As gerações, elas precisam continuar. Pai que gera um filho, que gera outro filho, que gera outro filho, que gera outro filho. Não é bênção
gerações pararem. Então precisa haver uma continuidade. É por isso que muitas vezes a Bíblia ela compara o reino de Deus com gerações, porque não pode parar em você. A geração não pode. Se uma geração parar em você, você está pecando. Porque você deteve o rio. Você parou o rio em si. E não levou esse rio a outras pessoas. Não gerou outras pessoas. Não gerou outros filhos para o Senhor. Então, o propósito da restauração, do relacionamento vertical com Deus, você e Deus, a igreja e Deus, nós e Deus, o propósito é que esse relacionamento se transforme em um relacionamento horizontal, ou seja, o rio desce do trono de Deus, flui até nós, e de nós ele precisa seguir. E esse segmento é que ele chegue até outros, para que outros também sejam adotados por Deus como filhos. E é interessante que ele diz que não há mais nem grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher. O que ele quer dizer com isso? Que a todos é estendido. A todos o evangelho deve chegar. E o mais interessante é que a palavra diz que nem aos anjos Deus deu o privilégio de levar a palavra aos homens. Ele deu a nós. Ele poderia ter escolhido os anjos para fazer isso, mas ele escolheu a nós. Então você não pode, entendendo que você é filho, você não pode, por vontade própria, se autoesterilizar. Você não pode, por vontade própria, se tornar estéril. Você precisa gerar filhos. Não para você, para o Senhor. Então Deus traz isso para todos. Como que numa unidade. E a gente precisa entender que unidade ela não é uniformidade. Não somos uniformes, somos unidos, vivemos em unidade, ou seja, o mesmo pensamento, a mesma fé. A visão central e a ideia central tem que estar ancorada no Evangelho de Cristo. Então pense nisso. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então repare bem que se o seu filho, a maioria tem filhos pequenos, se o seu filho ele fala para você assim: pai, mãe, me dá, eu quero de presente uma moto 1.600 cilindrada. Você vai dar uma moto 1.600 cilindrada pro seu filho? Com 5, 6, 7, 10, 12, 15 anos, 17. Acho que nem com 17 você não dá. Eu não daria uma moto de 1.600 cilindrada para o meu filho se ele tivesse 17 anos. Primeiro viaduto que ele encontrasse, ele ia achatar a cara. Então, por quê? Porque ele não está preparado para isso. Esse é um exemplo bem simples, mas poderíamos usar outros. Ele não está preparado para isso. Todos nós gostaríamos que os nossos filhos se emancipassem bem e que tivessem carros, seus carros, né? Porque hoje é uma necessidade. Mas trazendo para o carro também, você daria um carro para o seu filho de 5, 6, 7 anos, 12? Você não daria, porque ele não está preparado para receber um carro. Ele tem hormônio demais para receber um carro. Ele não tem juízo. Ele não tem condições. E ele não tem direito legal de dirigir um carro. Assim Deus é conosco enquanto somos pequenos, enquanto somos
criança, não temos o direito ainda à herança. Ou melhor, não teríamos condições de receber herança. Direito temos, mas não temos condições de receber herança. Não saberíamos o que fazer com ela. Imagine na parábola do filho pródigo. Ele não tinha 15, 12, 17. Não tinha 30 ainda, porque 30 para os judeus é maior idade. Mas ele já tinha uma certa idade. E ele fala para o Senhor, para o pai dele, que ele queria a herança dele. Que ele não queria mais viver ali. Ele queria a herança. E queria viver a vida dele. E o pai falou, tudo bem. Toma a sua herança. Leva. É difícil de a gente colocar palavras no texto, mas dá-se a entender que esse pai provavelmente falou para ele assim, pode ir, mas quando quiser pode voltar. Porque a palavra diz que ele toda tarde ele ia até o portão para ver se o filho estava voltando. Porque ele sabia que em determinado momento esse filho ia voltar. E ele sabia que o filho ia voltar não porque o filho o amava às bicas. É porque em um determinado momento aquele filho ia cair em si da bobagem do erro que ele cometeu. E iria voltar. Por quê? Porque ele não estava preparado para receber a herança. Não estava preparado para receber a herança. Então a gente precisa tomar por lição esses textos e entender que Deus talvez por tanta insistência ele até concorde em te dar a herança, mas provavelmente seja para você perceber que você não está preparado para lidar com ela. Ou ele pode não te dar porque você não está preparado. E nenhuma situação e nem outra põe em xeque o amor de Deus por você. Nenhuma situação e nem outra. O que Deus quer te ensinar é que você tenha sabedoria para esperar o tempo de Deus para a sua vida. Porque é isso que aquele pai ensinou para aquele filho a vida toda, e mesmo assim ele decidiu por si mesmo tomar seu rumo. Então, o que nós precisamos entender é que somos filhos e o pai instrui o filho, e a instrução que ele quer dar para nós é: esperemos o tempo da herança. Vai chegar o tempo da herança. Não queime etapas. Não pule degraus. Porque vai chegar o tempo da herança. Por que muitas vezes a gente percebe que está demorando demais o tempo da herança e parece que já passou? Porque queimamos etapas, porque pulamos degraus, porque não percebemos a instrução que Deus quer nos dar com as Escrituras, quando Ele diz que liberta o seu povo do poder do Egito, traz eles e quer levá-los para uma terra que emana leite e mel. Mas tem o tempo. Tinha o tempo para esse leite e mel ser provado por eles. E o tempo era bem curto. Só que muitas vezes para nós o curto de Deus é muito longo. E nós começamos a reclamar.
começamos a murmurar. Começamos a perguntar para Deus, a questioná-lo do porquê das coisas, do porquê demora, do porquê não acontece. E assim fazia aquele povo no deserto. E cada vez que eles murmuravam, eles iam circulando no deserto, voltas e voltas e voltas e voltas. Quando você visita o deserto do Sinai, você percebe que o trajeto é curto. E que essas voltas que eles deram, provavelmente eles passaram beirando a montanha que eles tinham que transpor para chegar à Terra Prometida. Do ladinho eles passavam. E a gente fica imaginando, talvez agora eles não murmurem. Daí quando estavam passando por ali, não aguentavam. A boca não aguentava, a língua fervilhava. E eles reclamavam. Quando não era do calor, era do frio. Quando não era da liderança de Moisés, era da comida que eles estavam comendo, que vinha do céu. Vinha do céu. Aliás, a comida que você come vem do céu. Não vem dos homens, vem do céu. Se algo cai na sua mesa, se algo se põe no seu prato, é porque veio do céu. Então nós precisamos ter essa consciência de filhos. Entender o tempo da herança. Entender o tempo da herança e esperar. Espera. Senta e espera. Vai chegar. Senta, espere, ó. Zíper na boca, que vai chegar. Zíper nos olhos, zíper na mente. Põe zíper em tudo. Esses meninos, eles quando eles chegavam a uma determinada idade, ele não era a idade infantil. Dos 14 aos 25 anos, eles eram entregues a administradores, a tutores, a professores. Aios, como se chama. E esses aios, eles instruíam esse menino dos 14 aos 25 a serem homens de Deus. Com 14, eles tinham que ter decorado toda a Torá. Então, toda a Torá, um menino judeu de 14 anos tem que ter decorado. Nós, com milhares de anos de crente, talvez tenhamos uns 3, 4 versículos decorados, na verdade. Então eles tinham esse primeiro processo, e o segundo processo era ser treinados por aios. Ser treinados por mestres, professores, tutores, até os 25. E daí então se preparar para receber a herança. No tempo determinado pelo Pai e não por eles. Então, como que nós somos? Como que é o nosso coração? A gente consegue entender e esperar o tempo determinado pelo Pai? Ou você quer para já? Nós somos a geração miojo. Queremos tudo pronto. Queremos tudo feitinho. A geração para já. Eu quero agora. Às vezes nós, na nossa super sinceridade, até oramos ao Senhor dizendo: não, Senhor, eu quero agora. Eu tenho direito. Você é meu pai. E não entendemos que é no tempo dele. Para agora não dá, filho. Para agora não dá, porque bênção antecipada é maldição. Não posso fazer isso. Não viu o que aconteceu com o filho pródigo? Bênção antecipada. O que se tornou aquela bênção para ele? Maldição. Bênção antecipada é maldição. Então espera o tempo de Deus. Deixa Deus trabalhar. Ele está tratando áreas da sua vida.
O Espírito Santo está tratando áreas da sua vida. Sabe aquele lugarzinho que dói? Aquele lugarzinho que machuca? Ele está tratando ali. Ele precisa mexer. Precisa mexer. Ainda dói? Não está na hora. Ainda machuca? Não é o tempo. Assim também vós, veja o que ele fala para eles. Assim também vós, também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados debaixo dos princípios elementares do mundo. Então ele fala que, e se dá o próprio exemplo, de que ele estava preso, escravizado, nos princípios elementares do mundo. E veja qual era a condição de Paulo antes de conhecer Cristo. Ele tinha uma vida mundana? Não. Ele era mestre da lei. Irrepreensível. Doutrinado. Crescendo aos pés de Gamaliel. Um dos maiores ou até melhores fariseus da época. E ele considera a vida passada antes de Cristo dele escravizada por princípios elementares do mundo. Então, quando você era criança, enquanto somos crianças espirituais, estamos debaixo desses princípios. É por isso que pensamos na doutrina do já, do agora, do imediatismo. Queremos tudo num momento. Mas quando o tempo completou-se, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Então Deus envia o seu Filho, a nós, a eles, a quem Paulo está falando ali, e redime eles, tira eles debaixo do senhorio, do poder, da escravidão da lei, a fim de que fossem recebidos em adoção como filhos. Assim ele faz conosco. Talvez esteja fazendo ainda. Talvez a lei ainda te escraviza. Talvez a religião ainda te escraviza. É bom que você faça uma autoanálise e comece a se observar. Será que a religião ainda te escraviza? Será que ainda você está debaixo da lei? Para isso Cristo veio, para que ele possa redimir principalmente judeus, mas como estes eram os povos representativos do mundo, os gentios também estão incluídos na redenção. Nós, né? Estamos incluídos na redenção. Seis. E como sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. Esse clama Abba, Pai trata de uma intimidade com Deus, porque só filhos verdadeiros chamavam assim os seus pais. E interessante que ele traz, lá no texto original, ele traz as duas palavras. Ele traz o Abba, que é em hebraico, e o Pater, que é em grego. Por que ele traz essas duas questões? Porque ele estava falando dos dois povos. Ele estava falando das duas etnias, dos judeus e dos gentios. Então, ele fala que Jesus veio para alcançar tanto os judeus quanto os gentios. Para que essa paternidade fosse alcançada, chegasse até nós. Agora ele diz que envia o seu Espírito. O Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. Que nos ensina a clamar Abba, Pai. Pela fé, sois um com o Filho para que o que é dele seja seu. Sua filiação garante
A filiação de Deus com o Pai, de Jesus com o Pai, garante a nossa filiação com Ele. Seu Espírito garante a você uma participação no mesmo que Ele. Ou seja, se você, é como a gente leu em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. Se alguém, em Romanos 8 diz, se alguém está na carne, não pode agradar a Deus. No 8,9 diz que, além disso, como o Espírito de Deus procede de Deus Pai, assim o Espírito do Filho procede do Filho. De modo que o Espírito Santo, com o credo diz, procede do Pai e do Filho. O Pai não foi gerado, o Filho é gerado do Pai. O Espírito Santo procede do Pai. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. A pergunta que fica é: você tem o Espírito? Você tem o Espírito de Deus? Porque se você não tem, você não é dele. Agora eu queria colocar essa pulguinha atrás da sua orelha. Você tem o Espírito de Deus? O Espírito de Deus habita em você? Porque se ele habita, você é dele. Se você é dele, você é filho. Agora, qual é a incerteza? Qual é a dúvida? Por que tanta dúvida? Por que tanta interrogação na sua vida? Se você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, você é dele. Agora, por que volta e meia? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se sou salvo. Eu não sei se vou pro céu. Eu pequei. Eu não sei. Por que essas coisas vêm na nossa cabeça se nós cremos que temos o Espírito? E por que ao mesmo tempo, se nós cremos que temos o Espírito, nós temos tantas dúvidas em nós? Nós somos dele. Se você tem o Espírito de Deus, você é dele. E ponto final. Ou você acha que algo que é de Deus é possível você tomar da mão dele? Você acha que Satanás tem poder de chegar diante de Deus e tomar algo da mão de Deus, que é de Deus, que é dele? Então você é dele, você está na mão dele. Satanás não tem o poder de chegar diante de Deus e te tomar dele, porque ele te comprou. Custou uma vida, custou um sangue que se derramou, custou um sacrifício único, derradeiro, para que você fosse filho, para que você se tornasse filho, para que você fosse entregue, tomado por Deus como filho. Então você é dele. Alguém toca no seu filho? Me diga se alguém toca no seu filho. Se alguém tentar tocar no seu filho. Hoje. Ai daquele que tocar no meu filho. Porque ele continua sendo meu filho. Com 20, com 30, com 40. Continua sendo meu filho. Talvez quando eu tiver velhinho, com 70, 75, 80, e imaginar que alguém quer tocar no meu filho, com bengalinha, eu vou falar: ai de você se tocar no meu filho. Porque isso expressa paternidade. Você não consegue ficar irado só de pensar de alguém tocar no seu filho. É assim que Deus pensa a teu respeito. Porque você é dele. Amém? Deus abençoe.